Ora, cá estamos nós de regresso neste Café das 9 de domingo e vamos estar à conversa com a doutora Catarina Moreira na nossa rubrica de Psicologia à Mesa. E hoje abordamos um tema que de facto nos toca um bocadinho a todos, a sexualidade na adolescência. Vamos aqui tentar perceber como é que este tema é abordado nos dias de hoje, como é que as coisas estão ou não a desenvolver-se no seio da nossa juventude. E, doutora Catarina, será que estamos a ir cedo demais para este campo da sexualidade da adolescência? A realidade vai demonstrando isso mesmo, que efetivamente ao longo das décadas, cada vez mais cedo se inicia a vida sexual. No momento em que os adolescentes ainda não têm maturidade nem física, nem psicológica, nem emocional para lidar com toda essa experiência. Nos dias de hoje, isto começa tudo muito cedo, ao contrário do que acontecia antigamente, não é? Não quer dizer que as coisas não acontecessem, mas provavelmente já surgiam num nível de maturidade maior. Hoje não, parece que é tudo demasiado rápido, tudo muito apressado. E a questão é porquê? Não é, Cláudia? De facto, esta é uma situação que preocupa educadores, pais, professores também, porque essas situações complicam muitas vezes também a dinâmica escolar, não é, e das aprendizagens, mas acho que enquanto pais e enquanto cuidadores, de facto, convém pararmos e pensarmos porquê, o porquê disto. E, de facto, não vamos aqui descobrir nada que não se vá falando e que as pessoas não tenham noção. No entanto, aproveitando este espaço, realmente deixar mais presente o quanto, em muitas circunstâncias, a sexualidade está desfasada de todo um crescimento emocional, de todo um enquadramento psicológico que permita a vivência de tudo isso de uma forma equilibrada e saudável. Porque a questão que temos nos dias atuais é que, por exemplo, os nossos jovens, e há estudos que comprovam isto mesmo, que os nossos jovens estão a iniciar a sexualidade muito cedo, a partir de 13 anos. Sim. Já temos situações dessas. A questão que eu coloco é, e nesta idade, nós já estamos formados a nível psicológico para podermos enfrentar estas situações? Claro que não. E nem em termos físicos, não é? Não estou aqui enquanto médica que não sou, mas a medicina obviamente comprova isso mesmo. Não há maturidade física, não há maturidade emocional. Não há ter noção exata das consequências do que se está a fazer, em termos emocionais para o próprio. E, de facto, aquilo que vai sendo visível é que realmente há aqui uma distância entre aquilo que é a emoção, não é? E as emoções e os sentimentos e toda uma componente mais física que é estimulada desde muito cedo, porque cada vez mais se assiste a uma erotização de tudo. Não é? E se antes, se antigamente havia o rapazinho que ia comprar à livraria uma revista às escondidas do pai, ou da mãe, dos pais, uma revista pornográfica e que mostrava às escondidas na escola aos colegas e todos nós assistimos a situações destas, hoje em dia nem é preciso isso. Portanto, hoje em dia temos um telemóvel na mão com a internet e, portanto, está lá tudo. Portanto, até a própria televisão acaba por ter tudo muito acessível. Então, o que se verifica é que desde muito cedo há toda uma estimulação a esse nível visual, que efetivamente surge em momentos em que a criança, porque começa desde muito cedo, ou depois adolescente, não tem ainda maturidade para conseguir traduzir tudo aquilo que se está a passar ali. Daí que deveríamos, provavelmente, nós pais, termos aqui um papel mais ativo e controlarmos primeiro um bocadinho melhor aquilo que os nossos filhos estão a ver sozinhos. Depois, será que devemos abordar mais vezes e de forma mais proativa estes assuntos? Sem dúvida alguma que sim, Cláudia, mas respeitando sempre também o ritmo da criança e do adolescente. Devemos responder às questões que nos colocam de forma muito direta, muito simples, muito autêntica também, mas apenas àquilo que nos perguntam. Portanto, não temos que dar mais informação do que aquela que a criança ou o adolescente procura. Às vezes nós, pais, com a preocupação de os querer preparar para tudo, corremos o risco de falar de coisas que ainda nem é suposto. Eles não perguntaram, não têm essa curiosidade, ou nem vão ter o entendimento suficiente para conseguir entender. Mas, de facto, é importante que desde cedo, não é? E desde que a criança manifeste interesse, que realmente nós possamos sentir-nos à vontade. E se não temos essa à vontade, temos que nos preparar enquanto pais para tal, de modo a darmos as respostas certas. E as respostas certas são as respostas verdadeiras.
Catarina, às vezes temos aqui aquelas situações que os nossos jovens hoje, e de facto referenciou, que eles têm acesso a tudo no telemóvel, no tablet, no computador, e quem está lá em casa sabe que é assim, eles passam tempos infinitos de volta do que quer que seja destes três elementos. E a questão é, eles têm acesso a tudo muito rapidamente, e, portanto, consideram-se que já sabem muito, já são muito adultos, porque percebem tudo o que acontece na internet, sabem muito de tudo aquilo, não é? Mas será que, em termos psicológicos, situações precipitadas destas não vão afetar ali um bocadinho o crescimento da personalidade Claro. da criança, adolescente? Claro, claro que pode afetar. Lá está, é o não ter noção de para o que é que se vai. Vê-se no filme, vê-se na internet, até se pode saber como é que se faz, digamos assim. Mas o que tudo isto implica, em termos emocionais, se estou ou não preparado para tudo o que aquela situação implica, não é? Como é que está a minha relação com esta pessoa com quem eu estou a pensar iniciar a minha vida sexual? Será que esta pessoa é suficientemente importante para mim? E lá está, eu estou aqui a tocar em tópicos que são realmente, quanto a mim, deveriam de ser mais abordados e mais questionados e mais aprofundados. Porque, efetivamente, sexualidade na adolescência, em muitas circunstâncias, surge muito desfasada aqui da emoção, da relação. E era tão importante para um desenvolvimento mais equilibrado da adolescência, e se calhar aqui entrando mais também no campo do jovem e do jovem adulto, que efetivamente as coisas pudessem surgir de forma mais profunda, que não fossem apenas dois corpos que se unem, mas que houvesse realmente ali outros interesses partilhados e que naturalmente seria uma mais-valia para a vida de quem vive esses momentos. E de certa forma até perceberem o momento de entrega que podem estar a fazer e o quanto é importante depois para o futuro, porque parece que hoje tudo é muito banal, tudo acontece por acaso, não se pensa nas consequências, e depois temos jovens que por vezes têm más experiências. Têm más experiências, surge uma sensação muito grande de vazio, porque lá está, às tantas também havia uma série de expectativas e isto é muito comum, nomeadamente da parte das adolescentes, das jovens, das meninas, não é? E quando estou a dizer meninas, portanto estou, obviamente, a desejar que isto aconteça o mais tarde, naturalmente possível, na medida em que a partir dos 12 anos, não é? E 13 anos, como há realmente muitas situações, nessa idade não estão ainda reunidas condições para que as coisas corram da melhor maneira. E como já disse, tanto fisicamente como emocionalmente. Mas de facto era importante que pudesse haver um amadurecer dessa vontade, que pudesse ser uma coisa falada, refletida, naturalmente com alguém em quem se confia. E aqui é importantíssima a relação, e nós temos vindo sempre a falar dessa questão, da relação com os pais. Claro que não é expectável que durante toda a vida se mantenha como os melhores amigos os pais, não é? Há coisas que se falam com um melhor amigo ou uma melhor amiga, mas que não se falam com os pais, a partir de determinada altura. Mas era tão bom que houvesse espaço na relação com os pais para que realmente estas coisas pudessem ser abordadas. Estou a passar por esta ou por aquela situação, isto é-me difícil para mim, e para os pais também será, com certeza, muitas vezes abordar estas questões, mas que houvesse honestidade, autenticidade e abertura entre pais e filhos para poder abordar todas estas questões. Até porque também aqui os pais, por vezes, podem ficar numa situação delicada, não é, Catarina? Porque querem abordar, mas depois nem sabem se é mais ou menos o velho ditado que não vamos acordar moscas, estão a dormir, e portanto ficamos ali um bocadinho na sensação que não sabemos se havemos de avançar para essa questão ou não. Aqui a ideia é, mesmo com medo, mais vale ir avançando calmamente. Se tiverem sinais, e fiquem atentos aos comportamentos dos vossos filhos, se forem percebendo que efetivamente pelo tipo de companhias que está a ter, eventualmente, ou por outras vivências que está a ter naquele momento, sabem que tem um namorado ou uma namorada, fiquem atentos aos sinais e, obviamente, que enquanto pais, se sentirem que pode estar a acontecer alguma coisa que é novidade na vida dos vossos filhos e que é natural que, sendo uma novidade, que eles não se sintam e que não estejam preparados para tal, sintam-se à vontade para abordar com muita calma, com muita autenticidade, com muito respeito, o que eventualmente pode estar também a preocupar-vos enquanto pais. Até porque aqui poderemos ter, por vezes, situação
de pressão sobre a adolescente, ou o inverso, mas por norma temos conhecimento de casos mais sobre raparigas, não é? Pode haver essa situação e é preciso que também se saiba defender disso. É preciso que se saiba defender disso e para isso ela tem que ter alguém com quem possa falar sobre isso e com quem ela se sinta compreendida, não julgada. Não é? Porque se eventualmente surge uma conversa em que ela vai sentir não é a hora, não o deves fazer, quer dizer, obviamente que ela se vai fechar e ou vai falar com outra pessoa que eventualmente não esteja até tão preparada também para falar sobre o assunto, ou então vai guardar tudo aquilo dentro dela e avançar sem pensar e às vezes com grandes consequências, como é óbvio. Portanto, mesmo com receio, pais, temos que conseguir ultrapassar esse receio e fazer as coisas da forma mais calma e passar tranquilidade para os nossos adolescentes. Passar tranquilidade. E depois há outra questão também, que acho também importante focar. Há certos pais que, com tanto receio que têm de serem uns pais cotas, não é? Uns pais que não acompanham, que não estão atualizados, por vezes deixam que as coisas aconteçam. Não é a intenção deles que aconteça o pior, mas querendo ser uns pais mais colaborantes, digamos assim, e que restringem menos os espaços dos seus filhos, acabam por dar determinada liberdade, ou demasiada liberdade, que o adolescente ainda não tem capacidade para gerir e usar de forma responsável. Muito bem, Catarina, chegamos ao final da nossa conversa para hoje. Estivemos então a falar de sexualidade na adolescência, já percebemos que as coisas começam cedo demais, ainda não há maturidade suficiente para depois pensar nas consequências dos atos que possamos estar a pensar levar a cabo. Portanto, o melhor mesmo é pensar, refletir e se estiver lá em casa, obviamente, o pai e a mãe, o melhor mesmo é conversar destes assuntos com eles e assim as coisas ficarem mais seguras e mais esclarecidas.